Assim que você quiser. Bom, já estamos aqui para iniciar. Eu quero, desde logo, apresentar a todos que nos assistem neste instante os meus melhores cumprimentos e saudações filosóficas a todos que nos acompanham, notadamente neste dia em que estamos bastante felizes, em decorrência de uma série de fatos, de benevolências que a estrutura cósmica nos viabilizou. Eu quero, neste momento, ainda fazer um registro. Aqui estamos nós, na Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral, e com grande satisfação teremos hoje a fala de um grande amigo, conferencista e também pesquisador, reconhecido no campo da filosofia ecológica integral, que é, inclusive, um dos fundadores aqui da rede, que é o professor Josenir Lopes de Toni. E o tema de hoje será Filosofia Amazônica, Fundamentos Introdutórios. Vale destacar, inclusive, depois o professor Josenir vai fazer alguns apontamentos, mas vale destacar que a preocupação da construção de elementos epistemológicos, dentre outros, para a construção de uma filosofia ecológica integral, notadamente passando também por uma filosofia amazônica, surgiu em alguns anos em um insight do professor Venir de Toni e outros pesquisadores em Roma. E lá lançaram-se as bases para a fundação da Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. E neste instante, sem delongas, porque já estamos bastante ansiosos em ouvir o professor Josenir de Toni, que irá compartilhar conosco parte da sua pesquisa a respeito do tema proposto, pesquisa esta que já se arrasta há alguns anos e foi, inclusive, objeto de diálogo em outros países. Estamos aqui com vários participantes da rede. Este encontro, inclusive, será gravado e, posteriormente, disponibilizado nas mídias. Então, nesse sentido, eu já aproveito, professor Josenir de Toni, com o meu abraço fraterno a você, representando, inclusive, a minha gratidão a você e a todos os fundadores da rede por esse privilégio de aqui discutirmos temas de grande importância intergeracional, inclusive. Então, nesse sentido, eu quero ainda, nesse momento introdutório, fazer menção honrosa à diretoria da rede, à coordenação que caminha conosco aqui, neste momento, já bem representada pelo professor Humberto e pela professora Cláudia Chesini. Quero também fazer menção a outros participantes da coordenação geral da rede, que por um motivo ou outro ainda não se encontram, mas estão a caminho. Então, professor Josenir de Toni, eu passo neste momento a leitura do resumo do seu extenso currículo, que, como bem sabemos, é muito representativo no que diz respeito à sua pesquisa, no que tange a filosofia ecológica integral, e a construção aí, literalmente, uma construção de novas linhas, novas frentes de investigação no diálogo filosofia, natureza e, inclusive, neste diálogo a partir de uma visão integral da filosofia ecológica. Então, o professor Josenir Lopes de Toni é doutor em filosofia pela Unicinos em 2017, com estágio de pós-doutoramento na Universidade de Oxford em 2015, na Inglaterra, e lá atuou como bolsista, inclusive, da CAPES, no programa de doutorado sanduíche no exterior. Tem também um segundo pós-doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em 2019, em Roma. Possui graduação em licenciatura em psicologia pelo Centro Universitário Filadélfia, em 2003. Graduação em psicologia pela Universidade Federal de Rondônia, em 2004. Uma terceira graduação também em filosofia pela Universidade Federal, aliás, Universidade Estadual de Londrina, em 2004. Tem algumas especializações, das quais eu destaco.
especialização em metodologia do ensino superior pelo Centro Universitário São Lucas, em 2005, e mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, em 2007. Possui registro profissional de jornalista, é professor associado da Universidade Federal de Rondônia, inclusive há alguns aqui, alunos do professor Josenir, alunos da graduação e também do estrito sensu. Detentor do título honorífico de cidadão de Rondônia, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Tem experiência nas áreas de psicologia e filosofia, com ênfase em ética, bioética, filosofia da religião e filosofia política, além de participação em livros, em obras literárias e também diversos artigos científicos, publicados e lidos no Brasil e também no exterior. Professor Josenir Detoni, com o coração em festa, eu, neste instante, lhe concedo a palavra com a seguinte ementa. A palavra é só sua e aqui estamos desejosos em ouvi-lo. Querido professor, coordenador geral da Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral, professor Dr. Ivan Durães, muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado pelas palavras de acolhimento aqui, pela presença de diversos intelectuais, pesquisadores, alunos, professores, pessoas que trabalham na educação brasileira, que acompanham e constroem juntos o trabalho da nossa rede, a Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. Por questões de saúde, estive afastado por um tempo, estamos retornando aos pouquinhos, e hoje é uma alegria poder falar sobre um tema que nasceu a partir aqui das reflexões da rede. Só para fazer um pouquinho de história, há 3 anos temos conferências, estamos completando 3 anos de história destas conferências mensais. Não é? Certamente, contando lá com o evento de final do ano que fizemos há quase 2 anos, olha só como o tempo está voando, né? Mas certamente passamos de 3 dezenas de conferências, muitas delas, sua grande maioria, estão gravadas e presentes aí, disponíveis para o público, e é, sim, um legado interessante ao que podemos fazer, não é? Neste momento, como gente que se dedica a pensar, a educar, a refletir também sobre a realidade contemporânea. Então, há 3 anos começávamos esta série de reflexões, e logo depois que a gente começou, uns meses depois, o professor Humberto me perguntou: olha, o senhor tem algum tema ainda assim para a gente falar, tal? E aí eu acho que eu coloquei uns 2, 3 temas, e ele falou: esse aí da questão amazônica é interessante. E aí, então, me debrucei sobre isso com mais detenimento, né? E pude, então, organizar umas reflexões sobre uma possível fundamentação e também dificuldades e necessidade de uma filosofia amazônica. É isso que trago hoje. Neste período, no nosso programa de pós-graduação em filosofia, no mestrado em filosofia que temos aqui na UNIR, na Universidade Federal de Rondônia, conseguimos propor uma disciplina de ética do futuro, seguindo um pouco o que tínhamos apresentado no doutorado, e agora também com alegria, com dificuldades e alegria, né? Os alunos já fazem uns dias que estão sem aula, e estou retomando aí, né? O pessoal tá, a Priscila aí, ó, é uma psicóloga que está aluna da gente, né? Que está aí falando: poxa, aula no sábado de manhã, professor. Estamos com a alegria da disciplina de filosofia amazônica. Então, se transformou numa disciplina no sentido de que é um desafio de pesquisa para estes que estão se formando pesquisadores em filosofia, os mestres, né? Estão se formando em pesquisadores em filosofia
e estão aqui numa instituição da Amazônia. Então, uma das disciplinas é essa, e eles estão ajudando a pensar e a pesquisar sobre o tema, e um pouco disso vamos apresentar para vocês hoje. Deixe-me ver aqui, nas minhas limitações tecnológicas, como é que eu consigo compartilhar com vocês. Não. Como é que eu consigo compartilhar com vocês aqui minhas apresentações? Na parte inferior, professor, tem um retângulo, um quadradinho com uma seta indicando... Sim, aparece a tela inteira, uma tela e uma guia. A tela inteira pode ser a melhor opção. Tela inteira, vamos lá. A única dificuldade é que você não nos enxergará. Ah, tá, eu tenho que apresentar, eu tenho que vir por aqui, é isso? Estão me vendo aí alguma coisa já? Por enquanto não carregou a apresentação. Não, né? Ah, tem que... Isso. Vamos lá. Ou se caso prefiras que eu apresente para você olhar as pessoas, também pode me enviar via WhatsApp ou e-mail. Sim. Que fique melhor para ti. Deixa eu ver aqui. Esta foi uma das questões que surgiram. Tem que ser janela? Aqui, vamos ver então. Não tela inteira, vamos tentar. De novo, uma janela. Opa. Olha aí. Ok. Conseguem ver já? Agora sim, Magnífico, só te pedimos sim. para você colocar em modo apresentação. Do ladinho do teu clipe. Sim, sim. Eu vou ganhar certificado de aprendizagem aqui de apresentação online por participar do curso. Perdão, só um minuto. Queridos, para fazer o processo da apresentação, primeiro tem que colocar a apresentação para depois compartilhar. Compartilhar, dessa maneira, ele não vai para o módulo apresentação. Aqui tá, aí não está vendo o módulo apresentação? Não vamos ver. Tem que fazer assim. Tem que parar o compartilhamento. É fácil. Vamos lá. Primeiro, para o compartilhamento. Que bonito passar essa vergonha. Olha aqui. Então vamos lá. Faz parte. Parar a apresentação. Isso. Aí agora, lá no seu computador, coloque módulo apresentação. Perfeito. Sem compartilhar. Ok. Aí agora vai no compartilhamento, naquele quadradinho com setinha. Aí tem que sair daqui de novo, então? Isso. Mas tem que deixar em módulo apresentação. Mas aí eu não consigo. Então, para ganharmos tempo, é melhor fazer a apresentação via o rapaz do Repan ali, fazer a apresentação, o que aí você consegue nos visualizar e ele vai passando, transitando. É melhor assim. Entendi. Deixa eu ver aqui. Então, professor Josenir, enquanto você encaminha... Isso, professor. Eu vou ter que mandar esse material. Isso, desculpa. Eu vou fazer aqui algumas comunicações, pode ser? Ótimo, muito obrigado. Exato. Aproveito esse instante, caríssimos, para registrar a presença de queridos pesquisadores que nos acompanham aqui já há algum tempo na rede. Como foi bem adiantado pelo professor Josenir Detoni, a rede tem por objetivo a reunião de pesquisadores em áreas diversas do conhecimento, mas também pesquisadores que, embora em áreas diversas, estejam vinculados a objetivos comuns, no caso aqui, a filosofia ecológica integral. Ou seja, pesquisas já em andamento, ou pesquisas projetadas, que de alguma forma se conecte ou tenha algum ponto de contato com a filosofia ecológica integral. Eu quero, portanto, fazer menção honrosa aos pesquisadores que aqui já se encontram conosco, que é o André Sabino, a professora Cláudia Chiesini, que comentei na abertura, o professor Edmo Flores,
também aqui se encontra, seja muito bem-vindo, professor. O professor Elvis Rezende Messias, o pesquisador Euliene Gonçalves, que já fez aqui um auxílio ao professor Josenir na apresentação. Professor Euliene, muito bom revê-lo mais uma vez aqui em nosso encontro. Quero também fazer um registro honroso à professora pesquisadora Fabíola de Fátima. Muito bem-vinda, professora. Falamos um pouco no início. Também quero destacar aqui a Juliana Frade, que fiz uma saudação breve. Seja muito bem-vinda, professora, mais uma vez aqui ao nosso grupo de pesquisa, a rede. Quero também destacar a presença do professor pesquisador Leonardo Neres, o pesquisador Márcio Costa também, sejam muito bem-vindos, a professora pesquisadora e mestranda Priscile Dionísio, que, como já foi adiantado, é mestranda nesse programa, inclusive, que trata do tema de hoje, filosofia amazônica. Muito bem-vinda e boa pesquisa, professora Priscile. Temos também o pesquisador Ricardo Valentim, o Ricardo Valim, desculpe, que aqui se encontra conosco também, adiantou durante a nossa conversa antes, aqui na antessala, que está envolvido com uma pesquisa também relacionada à filosofia amazônica, com destaque de 2 povos originários. Excelente pesquisa, eu estou aqui super entusiasmado, professor Ricardo, depois termos aqui a participação dessa sua pesquisa aqui na rede. Será muito bem-vinda a perspectiva. E temos também aqui o professor Clarides Henrique de Barba, que se encontra conosco, sempre muito bom reencontrar o professor Clarides, é um dos decanos aqui da rede, e um dos formadores de muitos dos pesquisadores que aqui se encontram na rede. Então, o professor Clarides é sempre muito bem-vindo, uma autoridade aqui entre nós. Nem tanto. Bom professor dia. Clarides, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Maravilha, tudo ótimo. Estou muito feliz em revê-lo, muito bom. Do mesmo modo, professor Ivan, saúdo o professor Josenir e todos aqui presentes, irmã Cláudia, Ricardo, Priscile. Tem meu amigo Euliene aí hoje, que legal. Sim, hoje estamos aqui com a casa cheia, pesquisadores de excelência, professor Clarides. Eu gostaria também de aproveitar para fazer menção aos apoiadores aqui da Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral, além da Repan, que aqui também nos apoia no que diz respeito à perspectiva técnica e também no audiovisual. Eu gostaria de destacar o Grupo de Ética da Amazônia, da UNIR. É muito importante essa dimensão de diálogo também com centros de pesquisa, centros universitários, programas de estrito sensu, que felizmente nós temos a grata satisfação de estarmos em apoio, em colaboração. Também destaco o Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Educação Ambiental no Contexto Amazônico, também da UNIR, e também aqui faço menção aos colaboradores, outrora vinculados à teoria crítica e teorias críticas latino-americanas e educação. Muito bom. Da USF. Também aqui faço destaque ao Grupo de Pesquisa em Neurociências, Sono e Saúde Integral da UNIR, que também está aqui no apoio destes nossos eventos e dessa nossa trajetória de pesquisa. Faço aqui também destaque o apoio das universidades de Amazônia e também o Grupo Mosaico, que muito colabora com as nossas perspectivas de investigação científica. Bom, temos aqui a apresentação, que está em vias de preparação pelo professor Humberto, e ressalto mais uma vez, para nós, este dia é extremamente um dia feliz, um dia de pesquisa, um dia gratificante, em que iremos nos envolvermos com a partilha
da pesquisa científica. Na verdade, professor Josenir Detoni, eu estive pensando um tema naturalmente instigante, muito instigante, mas eu vou dizer, um tema complexo, bastante difícil, notadamente no que diz respeito à ausência de fontes de pesquisa. Nós temos o campo de pesquisa, de fato, efervescente, um campo muito vasto de pesquisa, mas falta-nos o que nós chamamos na academia de referencial teórico. Então, eu imagino que, tanto no mestrado, no estrito sensu, nessa disciplina, e também em suas investigações e pesquisas, eu observo que você precisa criar conceitos ainda inexistentes. Enfim, é algo, me permita aqui, muito ousado, e a academia está carente de pesquisadores ousados. Então, aqui estamos nós com dupla felicidade, o tema e também o objeto de pesquisa, e bem como a ousadia aqui apresentada. Professor Josenir, a palavra é sua, por gentileza. Obrigado uma vez mais, professor Ivan. Obrigado a todos pela paciência aí com as minhas limitações tecnológicas. Professor Humberto já está me ajudando. Obrigado, professor Humberto. É verdade, eu espero que esta ousadia seja perdoada pelo juízo da grande necessidade que este tema tem de ser mais aprofundado pela filosofia. Nós vivemos os últimos anos, pelo menos é assim eu sinto, diante de vários eventos importantes na nossa sociedade que, com mais um pouco de filosofia, seriam muito melhor encaminhados. Apenas para falar das fake news, por exemplo, né, com um pouco mais de epistemologia, com um pouco mais de ética, a gente conseguiria ajudar muito no debate público. Né? E o debate público sobre a Amazônia, e aqui começo, então, com esta reflexão, né, é um debate urgente. É um debate urgente e eu tive a oportunidade já de morar em 5 países diferentes, de estudar em alguns lugares, né? E falando que vivo na Amazônia, que sou professor na Amazônia, primeiro que o pessoal não entende que isso possa acontecer. Como assim tem uma universidade na Amazônia? Ué, não sabia nem que tinha cidade primeiro, mas tá, e universidade? Como assim? Então, há uma visão bastante... Há muito interesse sobre esta região e há muitos discursos, às vezes controversos, sobre ela. E não se pode ficar neste debate tão importante apenas a dependermos dos discursos públicos, né? Dos embates de interesses econômicos, enfim, ou das romantizações. Vou falar dessas diversas abordagens, né, que nós estamos tendo sobre a Amazônia. Neste contexto, a filosofia tem uma capacidade própria de organizar discursos. É o que ela faz quando sistematiza uma temática. Como assim? O que é sistematizar uma temática? É pegar um tema e aplicar as diversas áreas da filosofia, com a sua tradição histórica, mas as diversas áreas. Então, vamos discutir ética ligado a esse tema, vamos discutir epistemologia ligado a esse tema, vamos discutir antropologia filosófica ligado a esse tema, cosmologia, estética, filosofia política. Então, essas diversas áreas da filosofia nos permitem uma abordagem temática mais equilibrada, mais razoável, né? Eu estava ontem pensando, né, que a filosofia pode, nesta temática, oferecer o substrato do razoável, já que muitas vezes é um discurso apenas de fé ou de
ou de partidos e tendências político-econômicas, né? A filosofia ela tem como contribuição poder organizar, digamos assim, todo esse debate. E precisa fazê-lo, precisa fazê-lo. Então, eu peço a ajuda aí do professor Humberto para a gente ir passando aí, né? Eu trago um pouco a experiência de acompanhar o sínodo dos bispos para a região panamazônica, tanto nas suas etapas de preparação, e aqui hoje temos a alegria de ter a REPAM representada aqui pelo professor Humberto, né? A REPAM foi fundamental na organização de um sínodo panamazônico, uma reunião de bispos católicos de toda a Amazônia, são 9 países, aí temos no slide Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Brasil, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Uma região enorme, com muitos habitantes. Aqui, no documento final da Assembleia do Sínodo, temos este número, né, de 33.600.000 habitantes na Amazônia. Então, às vezes, também há pouca compreensão do tanto de gente que mora na Amazônia, né? Que a Amazônia é um lugar, é um espaço também habitado pelos humanos há muito tempo. Apesar de sua história ser pouco documentada, mas pouco aprofundada, mas sim, nós temos muita gente vivendo. Esse número certamente hoje já é maior, estamos aí com os dados, se não me engano, de 2019, esse número surgiu ali, né? Que já devia estar trabalhando com os dados um pouquinho mais antigos, de modo que temos uma grande população na Amazônia. Esta é a área que é habitada por muitas nações indígenas, muitos povos originários, centenas deles, e temos como identificados assim, né, 2,5 milhões de indígenas na região. Pessoalmente, até vou propor aos alunos, olha aí, Priscila, né? Viu, professor Ivan? Chegou a época em que os alunos agora ajudam a pesquisar, sabe? Exatamente, isso é muito bom. Então, assim, que a gente pesquise um pouco esse número de indígenas, porque me parece um número reduzido na proporção aqui dos habitantes. Muitos já não se identificam como tal, né? Muitos descendentes já não se identificam como tal, mas, assim, existe, então, milhões de indígenas aqui na região, e trata-se da área com maior biodiversidade do planeta. Só isso já é uma coisa muito importante. A forma como a Amazônia também ajuda a regular o clima com relação a ventos, umidade. No Brasil, então, isso é bastante característico, né? O sul e sudeste dependem deste rio voador que a Amazônia produz, né? Então, nós temos uma área, uma região que é chave neste momento em que a humanidade se depara com o problema ambiental. E é um problema recente na nossa cultura. É muito recente. O Hans Jonas, pesquisador, pensador sobre o qual me debrucei também no doutorado, ele mostra isso, fala disso também, de como é algo muito novo. Eu morei no Rio de Janeiro em 93, um ano depois da Rio 92, né? E naquela época, estudei lá no Colégio São Bento, naquela época parecia
história assim de gente que gostava muito de gato e cachorro, então estava mais ligado com a natureza, esse negócio das ONGs, sabe? É uma coisa muito distante ainda. Em 92, 93, era uma coisa muito distante. Até os anos 2000, ainda pairava uma dúvida científica sobre se o aquecimento global tinha ou não influência humana, ou era apenas um fenômeno natural mesmo. Hoje em dia, isso já é visto como negacionismo. Existe já um painel mundial de cientistas que tem um conjunto bastante respeitável de trabalhos que comprovam este dado. Mas, né, aqui em Rondônia, por exemplo, que é o início da Amazônia, temos um pedaço de Mato Grosso, mas Rondônia com mais efetividade. Nos anos 80, havia uma política pública de distribuição de terras, porque o tema do meio ambiente não era um tema, não era um problema ainda, não era visto como um problema, né? Havia uma distribuição de terras, e se quem recebesse a sua terra não a tivesse desmatado, pelo menos, se não me engano, metade da área durante uns anos, perdia a posse. Então, a economia aqui se constrói a partir de um incentivo governamental ligado à visão de que se os brasileiros não ocupassem a Amazônia brasileira, nós teríamos que entregar a Amazônia. É o lema integrar para não entregar. Nos anos 60, 70, 80, isso se deu. Só que depois de um tempo, a partir dos anos 2000, a nossa geração percebeu que temos um problema mundial ligado ao clima, ligado à poluição, enfim. E a questão das queimadas passou a ser algo que antes não era problema, né? Passou a ser algo sério. A questão do modelo de desenvolvimento também. Então, eu vou falar disso porque nós estamos a tratar de uma realidade muito ampla, complexa e com necessidades muito recentes, necessidades urgentes muito recentes, né? Então, por favor, professor Humberto, próximo slide, muito obrigado. Pelas suas dimensões, esta região tem uma importância socioambiental, riquezas, conflitos, a tensão global que a Amazônia tem neste momento, fazem com que ela seja entendida ou possa ser abordada, isso aqui é uma coisa interessante, como um elemento modélico para a reflexão ecológica mundial. Em outras palavras, se tem algum lugar em que essa discussão precisa ser resolvida para ontem, é na Amazônia. Se a gente não conseguir encontrar uma solução sustentável, e aí vamos falar desse conceito de sustentabilidade, depois da ecologia integral, enfim, há todo um debate sobre modelos de desenvolvimento aqui, mas vamos ficar no básico, né? No sustentável. Se não conseguirmos apresentar um modelo sustentável para a Amazônia neste momento, imagina para as áreas onde as coisas já foram devastadas, as florestas já não existem mais. Imagina para grandes países totalmente industrializados, grandes poluidores, né? Imagina países, por exemplo, aqui na Amazônia, em alguns estados, nós temos, na maioria deles, se não me engano, nós temos a possibilidade de uso da terra limitada em 20%. Muitos países, tem países que cobram que a Amazônia seja preservada e que tem 1% só de reserva legal de sua área. Né?
E aí há uma pressão sobre a Amazônia. Enfim, temos aqui um problema. E, como quero apresentar, entendo que a região amazônica possa ser estudada e debatida também como um elemento modélico, um modelo para como devemos encaminhar a questão ecológica no mundo. Porque, além do tema de como ela pode contribuir para o aquecimento ou para a mudança dos regimes de chuva em grande parte do mundo, enfim, além disso, ela também conta com questões sociais muito importantes. Vivemos na Amazônia ainda um genocídio de povos indígenas. Também uma outra realidade que muitos começam a ter consciência. Não acabou, né? A gente estuda a história do Brasil e lá no início da colonização, lá por 1500, 1600, então os povos foram dizimados e agora só tem um ou outro. Não é assim. Aqui na Amazônia não é assim, e a colonização é um tema que deve ser discutido a fundo, né? Como se dá esse encontro de poderes entre os diversos povos, né? E, além, então, destas questões, a Amazônia também apresenta uma imensa biodiversidade. Isso não só encarado como possível fonte de riquezas, mas também uma discussão ontológica do valor destes seres, né? E aqui já tivemos discussões sobre ecologia profunda, por exemplo, que nega uma hierarquia ontológica, nega que um ser valha mais do que outro. Então, nós temos desde posições antropocêntricas radicais, que dizem que o ser humano é o ser especial e todo o resto está aí para o seu uso, e também outras posições que dizem, não, nós somos mais um, seres humanos são mais um dentro desta grande riqueza biodiversa aqui na Amazônia. Entende? Então, são temas que carecem de maior atenção pela filosofia. Uns exemplos da importância da Amazônia por exemplo, o tema dos debates econômicos, das relações econômicas entre grandes grupos de países. Nós estamos acompanhando já há algum tempo, por exemplo, como a União Europeia condiciona seus recentes acordos econômicos com o Brasil e com outros países aqui da região, a partir das diretrizes implantadas para a Amazônia. Tivemos, como já mencionado, o Sínodo da Amazônia, que tinha seus objetivos, eram dois: pensar a questão pastoral na região, novos caminhos, né, dessa presença pastoral da igreja, e o outro, a discussão da ecologia integral aplicada aqui na região, né? Muito embora alguns desses objetivos não tenham sido alcançados de maneira madura, digamos assim, essa é uma perspectiva pessoal sobre o acontecimento, certamente isto trouxe à Amazônia a atenção mundial em 2019, com, inclusive, consequências nas relações bilaterais Brasil-Vaticano. A ABIN esteve envolvida
né, foi colocada para acompanhar, digamos assim, os bispos e a organização do evento. Houve manifestação, sim, do governo brasileiro quanto à sua preocupação em relação a uma possível intervenção do Vaticano sobre temas ligados à soberania nacional. O próprio conceito de ecologia integral foi questionado em que medida, né, essa transição de um modelo de conceito de desenvolvimento sustentável, com aquele seu clássico tripé, né, com aquele conceito de desenvolvimento sustentável, ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável, este conceito, como a transição para um conceito de ecologia integral poderia atrapalhar ou enfraquecer as soberanias nacionais, no caso, a soberania brasileira sobre a região da Amazônia brasileira, né? Há que se falar disso também, há cenários para a Amazônia no futuro. A filosofia do futuro pode contribuir com isso, né, com essa discussão sobre os cenários futuros da Amazônia. Então, o Sínodo da Amazônia foi um momento assim. Agora, nos últimos debates ligados à eleição presidencial, houve também esse tema como algo bastante relevante. Nesta semana, estamos acompanhando um embate dentro do Congresso Nacional sobre a questão do meio ambiente e do novo Ministério dos Povos Originários, né, dos povos indígenas. Há um embate sobre dar maior ou menor poder para estes ministérios. Eles, a princípio, estariam sendo esvaziados de poder, né? E, ao mesmo tempo, também nesta semana, recebemos a notícia de que Belém, no Pará, um estado amazônico, será a sede da próxima cúpula do clima da ONU. Então, a próxima cúpula do clima da ONU será na Amazônia. Em 2025, teremos certamente a Amazônia novamente no foco internacional de discussões. Professor Humberto, por favor, obrigado. Bom, aqui eu já falei um pouquinho sobre este evento, né, do Sínodo. Já em outras apresentações me aprofundei um pouco mais. Eu acompanhei não desde uma perspectiva religiosa, né, apesar de ter uma formação católica, não foi desde a perspectiva religiosa que me aproximei do evento, né? Mas sim desde uma perspectiva jornalística e de pesquisa com relação a este tema ambiental aqui na Amazônia. Então, o Sínodo trouxe bastante luz para o debate, em especial para questões socioambientais, né? Para um paradigma de justiça socioambiental e defesa contundente dos povos originários. Houve avanços neste aspecto, né? E certamente, ainda que não partamos de um princípio de fé, certamente a Igreja Católica tem espaço como objeto de estudo da Amazônia, porque sua presença na Amazônia é centenária, foi elemento fundamental no processo de colonização e tem uma estrutura
vasta, uma grande rede de atuação na região, de modo que este evento tinha repercussões tanto para crentes como para não crentes, tá certo? Então, foi um momento importante aí para se discutir a Amazônia. O que nós percebemos é que, no mundo, muita gente está falando da Amazônia, mas poucos conseguem representar um pouco a voz da Amazônia. Existe muita opinião e pouco conhecimento sobre a realidade da Amazônia. E, ainda que sejamos capazes de construir alguns discursos em defesa desta realidade, se não conhecermos a Amazônia, não tivermos noção do que de fato acontece na região, muitos desses discursos serão eventualmente utópicos, né? Serão pouco concretos. Servem para ajudar a caminhada, mas penso que uma filosofia aplicada ao caso, então, um tratamento racional desta temática, dos temas envolvidos com a Amazônia, um tratamento racional aliada a uma boa metodologia de análise de dados, então, a filosofia aplicada a fatos aqui na região, sim, podem colaborar, essa filosofia pode colaborar bastante para bons encaminhamentos. Professor Humberto, por favor. Temos interesses diversos acerca da região, né? Discursos e interesses diversos. Quando eu estive em Oxford, tive a oportunidade de falar sobre a Amazônia para pessoas dos 5 continentes, estudantes dos 5 continentes. E um pesquisador virou para mim no final e falou: escuta, ele era da China, escuta, se vocês sabem que precisam preservar a Amazônia, por que não preservam? Eu falei, tem razão. E aí fiz a pergunta, se sabemos que nosso padrão de consumo mundial está elevado, muito acima das necessidades do que suporta a natureza, por que é que não diminuímos nosso padrão de consumo mundial? Em outras palavras, por que é que também a China continua produzindo, e por que é que o resto do mundo continua comprando? Então, sim, é muito mais profunda a questão do que apenas termos a consciência da importância da preservação desta região. Porque há pessoas que vivem aqui, a economia que se baseia nesta relação com a floresta, e olha, há uma crise de bons exemplos, porque países que têm emitido mais carbono, via de regra, não estão se comprometendo a diminuir esta poluição. Já houve a exploração dos seus recursos naturais mais básicos e agora há uma cobrança para que os povos da Amazônia não explorem neste modelo depredatório que dá mais dinheiro, apesar de se falar de que a floresta em pé traz mais dinheiro, na prática isso ainda não acontece. A questão da venda de carbono, de créditos de carbono, também questionada
pelos mais radicais, assim, ou por aqueles que defendem mais o meio ambiente, até esta medida não existe na prática, né? Olha aí, o pessoal falando aí da Amazônia, né? Então, nós estamos vendo, por exemplo, dentro do Brasil, o afrouxamento de regras de exploração da área da Mata Atlântica, por exemplo. Esta semana temos notícias disso, né, de que se afrouxou mais ainda a exploração deste habitat importante no Brasil, o mais devastado até o momento. Não é a Amazônia a região mais devastada do Brasil, né, o habitat. Não, é a região, o bioma, né? O bioma mais devastado do Brasil é o da floresta atlântica. E não há uma mobilização internacional com relação a isso, mas com relação à Amazônia, sim. De modo que nós temos aqui uma realidade complexa ligada a vários fatores, não é? E as organizações que trabalham aqui, as organizações, eu digo, as indústrias, a geração de riqueza que acontece aqui, certamente tem muito a ver com esta relação com a floresta, com o espaço, com a agricultura. Veja, eu estava discutindo com um dos meus orientandos a urgente necessidade de uma ética aplicada ao tema da agricultura. Porque, se por um lado entendemos que avançamos ao produzirmos alimentos, fazemos com que a população não precise caçar, né, como há alguns séculos atrás, né? Agora não precisamos caçar, não precisamos nada disso, vivemos muito mais tempo, né? As pessoas não passam tanta fome, pelo menos não deveriam, né? Um dos elementos importantes seria a disponibilidade de alimentos, está sendo atendida, né? Ao mesmo tempo que ter alimentos para os humanos é bom e a agricultura nos possibilitou um avanço civilizacional, também a agricultura agora é um elemento que está a ser questionado devido aos seus impactos ambientais. Como devemos lidar com isso, né? Outros territórios internacionais deveriam deixar de produzir alimentos e reflorestar? Os países que estão pedindo para a Amazônia não avançar a sua exploração econômica, deveriam eles mesmos parar de produzir na terra que devastaram anteriormente e replantar? Na medida aqui do 80%, 20%? Vamos fazer todos como se faz na Amazônia? Preservar 80% da área? Ah, mas aqui já há muito tempo que nós devastamos. Ótimo, vamos replantar. Esse tipo de dificuldade ética de estabelecermos juntos um pacto de responsabilidade conjunta sobre a questão ambiental neste momento e para as próximas gerações e seus efeitos para as próximas gerações, esta dificuldade deste pacto ético contribui para que a Amazônia e outros elementos importantes da temática ambiental continuem em crise. Daí, como eu disse no início da apresentação,
entendermos a Amazônia e essa discussão racional sobre a Amazônia como um elemento modélico para o debate contemporâneo. Há um tempo atrás, um dos participantes da rede lançou lá uma pergunta que até agora, professor, a gente não respondeu, não vi ninguém responder lá. Quais seriam os 5, foi o Denizar, os 5 principais temas que a filosofia hoje deveria tratar? Bom, eu digo, e aqui estou fazendo uso desta... Como é a palavra, professor, no início desta... Estou passando do limite aqui, desta ousadia teórica. Penso que, sim, temos responsabilidade de ousar teoricamente sobre meio ambiente e, de maneira bastante sensível, sobre a Amazônia. Temos responsabilidade moral, como pesquisadores em filosofia, de debatermos, organizarmos o debate. Vocês sabem todos que a filosofia é muito melhor para fazer perguntas do que propriamente para respondê-las. Pois que ao menos façamos as perguntas corretas ou boas perguntas de maneira razoável, né? Utilizando a razão, e não apenas agora os novos sistemas de inteligência artificial que acabam ajudando a formar as nossas opiniões. Estamos entrando numa nova era, né? Um dos nossos pesquisadores, por exemplo, está disposto a falar de como as novas tecnologias poderiam contribuir com o tema amazônico. Vamos ver o que nasce daí, né? Mas, certamente, é uma responsabilidade para a filosofia nos nossos dias e, em consequência, a partir do seu trabalho, também por o campo do direito, né? Uma vez que os valores estão repensados, a norma deve ajudar a proteger esses valores, né? Só que ainda não está muito claro na nossa cultura isso, sabe? Porque se ao mesmo tempo existe assim, o mundo quer preservar a Amazônia, na prática, não é isso que se vê, né? Na prática, não se vê comprometimento internacional sólido com o tema ambiental. E aí cresce a discussão de que toda esta temática poderia estar a serviço de interesses de internacionalização da região para a exploração de seus recursos naturais posterior. Então, aqui há quem se preocupe bastante com uma campanha a favor do meio ambiente, da Amazônia, da biodiversidade, mas que, ao mesmo tempo, não se comprometa efetivamente com diminuir suas emissões de gás a partir das suas estruturas produtivas, né, e de consumo, e não ajude a manter a responsabilidade e o custo que é não explorar uma região, né? Sabemos que o petróleo, que o nosso sistema de geração de energia baseado no petróleo é altamente poluidor, não é verdade? E aí, vamos internacionalizar os poços de petróleo aí do mundo? No mesmo sentido, sabemos que a Amazônia é importante para o clima e para a biodiversidade do mundo. E aí, isso dá direito a um espaço de internacionalização? Porque, sim, esta também é uma das opções debatidas, discutidas
e planejadas para a Amazônia. Estes temas precisam ser melhor debatidos para que tenham um impacto mais efetivo. E por isso, então, professor Ivan, do lado, frente a essa realidade complexa, com diversas linhas de aproximação ideológica, né, é que a filosofia, penso eu, deve dar este salto de construção de debate. E aí sim, construção, porque não adianta procurarmos no marxismo, no liberalismo, a resolução para esses problemas. Não, mas espera aí, professor, a crítica ao capitalismo é fundamental com relação à questão ambiental. Bom, também o comunismo clássico entendia a necessidade da industrialização para, a partir desta produção sobre a natureza, poder dividir as riquezas igualmente. Então, os nossos modelos econômicos, nossos dois grandes modelos econômicos, ambos não estão preparados para lidar responsavelmente com o meio ambiente. Não adianta querermos encontrar respostas sólidas sobre isso em Platão ou Aristóteles. Olha, tem gente que vai começar a rasgar as vestes aí, né? Mas como não? E a justiça, Aristóteles, o meio termo, o equilíbrio, a virtude. Vejam, não estou falando que a filosofia deve desprezar a sua tradição histórica. Pelo contrário, ela pode ajudar a partir da tradição histórica. Mas existe um espaço de pesquisa, de trabalho, que é da nossa geração, que é responsabilidade da nossa geração. Não podemos pedir para os teóricos dos anos 50 que nos ajudem muito nisso, porque nos anos 50 isso não era um problema público. Quem são os filósofos, filósofas, pesquisadores das diversas áreas correlatas que podem ajudar a construir referências teóricas para este debate? Somos nós, professor Ivan. Mas nós não temos referências. Bom, temos que pesquisar um pouco mais. Porque, se bem é verdade que não há filosofia sistematizada, já vamos entrar daqui a pouquinho, já estou falando muito, se vamos propor aí uma filosofia sistemática, notadamente amazônica, bom, certo que não temos aqueles livrinhos básicos dos filósofos, mas se entendemos a filosofia amazônica como filosofia aplicada, esta metodologia de aplicar filosofia foi muito desprezada no Brasil. E ainda é na nossa tradição filosófica nacional. Nós temos uma tradição metafísica, temos uma tradição histórica, de aproximação histórica da filosofia. A nossa aproximação mais aplicada não é tão desenvolvida como numa tradição pragmática, inglesa, norte-americana, tal. Mas existe um problema prático hoje sobre o qual a filosofia deve se debruçar, que é o tema da questão ambiental, e agora aqui apresentando o tema amazônico. E nesta metodologia de aplicar filosofia a algo prático, concreto,
é como construir uma ponte, cujas duas margens do rio são dados reais do problema sobre o qual você está se debruçando e boa fundamentação filosófica. Esta ponte vai se construir com conhecimento concreto daquilo que você está investigando, no caso a Amazônia, e boa formação filosófica. Aí você vai poder fazer filosofia aplicada. Bom, se nossa formação filosófica é muito boa ou não, enfim, é o que temos. É o que temos. Agora, precisamos nos debruçar para conhecer melhor a Amazônia. Então, uma primeira área para referencial, que foi uma das questões que o professor Ivan já levantou antes da apresentação, né? Referências. Cadê as referências? Está falando aí de uma área de tal, sem referência? Como é que é isso? Bom, um campo importante de busca de referências para uma filosofia aplicada não precisa ser necessariamente filosófico. Nós temos que procurar quem entende da história da Amazônia, quem conhece mais a diversidade e riqueza cultural dos povos da Amazônia, quem entenda de economia na Amazônia, quem entenda, aí sim, de arte na Amazônia, de religião na Amazônia. Então, nós temos um desafio aqui de passarmos de um modelo apenas sustentável, e esse apenas eu digo metodologicamente, porque na prática não chegamos nem perto da sustentabilidade, mas daquele modelo de 3 abordagens, né, de 3 elementos, né, o elemento ambiental, o social e o econômico, para um olhar mais enriquecido da perspectiva ecológica integral. Então, aqui sim, a ecologia integral ajuda. Um novo olhar sobre a Amazônia. Porque também a estética está envolvida, também a religiosidade está envolvida. Uma reflexão mais aprofundada sobre esta ligação entre justiça social e justiça ambiental. Nós temos um enriquecimento paradigmático com o surgimento deste conceito de ecologia integral. E além, professor Ivan, e demais colegas, né, da dificuldade de referencial, e aqui então apresento um primeiro caminho, né? Acho que o referencial inicial é a gente entender melhor a Amazônia. Aqui o professor Elvis está falando, olha, temos que entender os povos originários, como é a sua epistemologia, a sua teoria do conhecimento, como se dá o conhecimento da verdade dentro destas culturas. Certamente, não do jeito tradicional filosófico ocidental, que é o que estudamos e fazemos na academia, né? Mas esse jeito ocidental, então, deve ser deixado de lado, abandonado? Não tem o que contribuir para... Claro, acho que sim, e eu estava dizendo isso quando falava que a filosofia sistemática pode servir como um substrato do razoável nesta discussão. Uma base de organização razoável. O professor Clarice está falando da interdisciplinariedade, né? Filosofia, economia, sociologia, dentro dessa discussão. Então, comecemos por estes referenciais, comecemos escutando vozes relevantes dos povos originários também. E não só isso, busquemos entender também, porque há uma compreensão mais lato sensu, senso comum,
de que a Amazônia é a mesma coisa, uma filosofia amazônica seria uma filosofia dos povos originários. Veja, também isso, mas se formos olhar os números, aqueles que se auto-identificam como povos originários são menos de 5% da população, segundo os dados apresentados no Sínodo. E os outros 95%? O que temos a dizer, quem são as vozes, o que é que conseguimos escutar? Apenas para exemplificar, trabalho, moro e sou cidadão de um estado cuja expressão política é de 70% a favor de um modelo depredatório. Alguns estados da região norte mostram isso claramente. Aqui não temos nenhum deputado federal, dos 8, comprometidos com a questão ambiental. Isso deve nos falar alguma coisa também. Porque se só entendermos que a Amazônia genuína são os 5% que se autodeclaram povos originários, a gente vai estar também fechando o olho para 95% que, na verdade, são os que estão causando problema para os outros 5%. Então, há uma grande necessidade de discussão racional sobre o que esta grande parcela de habitantes da Amazônia também estão representando e querendo dizer. Por mais que isso seja um pouco indigesto. Por mais que, às vezes, seja melhor construirmos uma imagem... olha, o Ricardo falando da literatura indígena, exatamente, é um dos caminhos, e nossos alunos do PPG estão lá, cada um vai ter que apresentar uma referência, viu, professor Ivan? E vai ter que justificar por quê. Por que escolheu este autor como uma possível referência para que no ano que vem, quando a gente voltar a falar desse assunto, já tem uma listinha aí de pelo menos uma dúzia para começar de autores, tá certo? Então, essa busca por referências é importante e temos que escutá-las todas. É urgente, neste momento, a filosofia ajudar a defender a questão ambiental, a questão dos povos originários, mas não o fará sem escutar o outro lado do discurso. Não basta apenas uma campanha midiática mundial a partir da romantização ou sacralização da Amazônia. Repito, não basta apenas a construção de uma campanha mundial baseada na romantização ou sacralização da Amazônia. Isso tem sua força, tem sua função, tudo bem. Mas isso só não basta, porque não enfrenta questões concretas e importantes, decisivas nessa discussão. Professor Humberto, por favor, até eu já estou me cansando. Olha só, além da dificuldade de referências, já falamos da importância, né? E já falamos da dificuldade de referências. Mas, além desses elementos, nós temos uma dificuldade metodológica. O que seria uma filosofia amazônica? Esta é uma pergunta que
de outras formas e ligadas a outras regiões já foi feita. E a filosofia amazônica certamente participará das dificuldades desse tipo de resposta. Por exemplo, o que é uma filosofia brasileira? Todos os professores, aqui o professor Humberto, a gente estava conversando um tempo atrás, né? Todos os professores de filosofia brasileira precisam questionar isso aos seus alunos logo no início da disciplina. Existe uma filosofia propriamente brasileira? Ou o que temos é apenas a continuação de uma filosofia com traços coloniais? E aí existe também a corrente do decolonialismo, né? Que faz uma crítica e propõe algumas alternativas diante do caso, né? Mas existiria uma filosofia propriamente brasileira? E a questão normalmente é respondida com um sim e com um não. Essa filosofia, esses professores, né? E aqui vou dar uma resposta nesta mesma linha, viu? Eu disse que nossa tarefa é fazer perguntas. E aqui estou propondo 3 possibilidades de perguntas que complementariam esta questão maior. O que seria uma filosofia amazônica? Então, uma primeira hipótese, né? Seria a filosofia amazônica a que pensa a Amazônia e, portanto, tem a Amazônia como um tema, um objeto de reflexão, de estudo? Então, todo mundo que estivesse pensando sobre a Amazônia, escrevendo sobre a Amazônia, esteja lá no Rio Grande do Sul, como aqui hoje alguns participantes, esteja no Chile, lá na terra natal do professor Humberto, esteja em Roma, esteja na África ou na Ásia, na Oceania, todos que fizessem uma reflexão razoável, né, com um método filosófico, e falassem da Amazônia, estariam então fazendo uma filosofia amazônica? Será que uma filosofia pode se caracterizar apenas como um grande tema? E sim, sim. E não. Mas, com isso, não quero fazer gracinha. Estou demonstrando como uma aproximação mais sistemática a uma pretensa filosofia amazônica, sim, tem que considerar que, em partes, uma filosofia amazônica é também a que trata a Amazônia como tema. E aí, nesse sentido, o mundo todo está envolvido nessa discussão. Há discurso sobre isso no mundo todo. Só que, como disse, esse discurso muitas vezes carece de fundamentação razoável. Durante o período do Sínodo, nas ruas de Roma, às vezes a gente tinha que explicar para as pessoas que as queimadas do Brasil não eram os índios que faziam na floresta amazônica, que não era o problema da roça dos índios que geravam as grandes queimadas na Amazônia. Que sim, haviam grandes queimadas e que o estado de Rondônia, por meses ao ano, uns 2 meses por ano, fica sob fumaça. Daqui a pouco vai começar, né? Agosto, setembro são meses clássicos em que o nosso hino estadual aqui de Rondônia, azul, nosso céu é sempre azul, é desmentido na prática, né, por um estado que fica 2 meses sob fumaça. A gente tinha que desmentir que não são as ONGs as que estão queimando a Amazônia não, entende? Então, questões tão básicas sobre a Amazônia ainda precisam ser mais aprofundadas, né? E aí eu penso que nesta linha de entender uma filosofia amazônica
como aquela que pensa a Amazônia como objeto, é sim uma aproximação em que a filosofia sistemática pode contribuir muito. E aqui falo de filosofia sistemática como aquela compreensão do conjunto das diversas áreas da filosofia, que tem suas questões fundamentais, seus autores que na tradição conseguem iluminar um pouco estas questões. Este arcabouço pode servir, e penso eu, deve ajudar nesta discussão sobre a Amazônia como tema. Talvez uma das maiores contribuições de uma filosofia amazônica seja a de ajudar a organizar racionalmente a discussão sobre a Amazônia. O tanto que o debate é eivado de falácias, só para apresentar a lógica como uma contribuição inicial ao debate amazônico, só de entendermos e desfazermos algumas falácias nesse discurso, já a filosofia estaria ajudando muito. Então eu não vou preservar porque os outros não preservam? Um ad hominem aí internacional, né? Tá certo? Existem falácias, desorganização, falta de contato com a realidade, e nisto aqui a filosofia pode e deve contribuir. Segunda aproximação, e vou fazer um pouquinho mais rápido isso. Segunda aproximação seria uma filosofia amazônica, aquela que pensa a partir da Amazônia? Então, aqui entenderemos a Amazônia como locus, como um lugar, né? Com a sua população específica. Então, vamos lá. Então, filosofia amazônica, professor Josenir, seria a filosofia que se faz na Amazônia, poxa. Assim como filosofia alemã é a filosofia que se faz na Alemanha. Filosofia amazônica é o que a gente faz aqui. Mas sobre qualquer assunto, poxa, seria a filosofia que se faz aqui. Mas basta estar aqui, então, para se fazer filosofia amazônica? Para você passar agora a fazer filosofia amazônica, basta comprar uma passagem de avião, chegar na Amazônia e, se você continuar suas pesquisas como elas eram, estará fazendo filosofia amazônica porque está fazendo filosofia na Amazônia? Sim e não, novamente. Sim e não, novamente. Há que se falar da história da filosofia, como nós a conhecemos na academia, também na região amazônica. Nós somos aqui, né, professor Clarides está presente, o primeiro PPG, Programa de Pós-Graduação em Filosofia, no estado de Rondônia. Um estado muito importante na Amazônia. Então, há pouco tempo atrás, aliás, né, não temos doutorado ainda. Então, para fazer meu mestrado, meu doutorado, eu tive que me deslocar a Brasília e ao Rio Grande do Sul. Eu para São Paulo. Professor Clarides para São Paulo. Até pouco tempo atrás, ser da Amazônia, ser filósofo na Amazônia, era uma desvantagem. A gente estava realmente afastado dos grandes centros de discussão filosófica do país. Hoje, o locus amazônico, estar na Amazônia, aumenta a nossa responsabilidade em fazer filosofia aplicada a esta temática. Mas ainda há uma carência de mais produção filosófica aqui na região. Veja, com isso não se está novamente a negar que um dos caminhos é aprender com as culturas dos povos originários, com as suas epistemologias, cosmologias, seus sistemas éticos e assim por diante.
mas ainda a reflexão filosófica, a presença da filosofia formal na Amazônia é pobre, é bastante carente. E mais ainda, se a gente for pensar a Amazônia como locus e não achar assim que não, olha, não é exatamente só por você estar na Amazônia, foram passar lá, fazer um pós-doutorado lá na Universidade Federal de Rondônia, ou lá em Belém, agora para a próxima cúpula do clima, né? Não é só estar lá. Você tem que ser de lá. Então, há também essa outra resposta, né? Filosofia amazônica seria aquela dos povos originários, por exemplo. Isso seria filosofia amazônica. E esta é uma resposta, como já disse, que o senso comum apresenta muito rapidamente. Agora, quando a gente se debruça sobre aqueles números apresentados no sínodo, claro, números que eu também questiono um certo aspecto, porque me parece que apenas 5% da população, como representante dos povos originários, é uma crise de identidade de muitos habitantes aqui da região que não se identificam com a sua raiz indígena, né? Mas, certamente, se formos ver que os povos originários, segundo esse estudo, estão por volta de 5% da população que aqui habita, então a filosofia amazônica é olhar para esses 5%, desenvolver relação com o pensamento desses 5%. Sim e não. Sim, porque isso é uma tarefa importantíssima, é uma riqueza enorme que temos aqui e portanto, um caminho que devemos trilhar, né? Mas achar que filosofia amazônica é só filosofia baseada nas tradições dos povos originários, penso seria empobrecer o cenário filosófico e tanto que a filosofia pode contribuir para essa discussão. Mais uma vez, é muito urgente esse diálogo dos 70%, aqui no meu estado, dos 70% que entendem que a Amazônia devia ser usada como a natureza foi usada em outros lugares e pronto. Ok? Esse diálogo é fundamental de ser feito. E para irmos encaminhando o encerramento, né? Seria uma filosofia amazônica a que pensa do jeito amazônico? Um modo amazônico, um processo amazônico de... Existiria um processo amazônico de pensar? Alguns vão se levantar e vão dizer sim, os povos originários têm sua forma de pensar. E aqui eu colocaria no plural, mas num plural assim bastante acentuado, né? Os povos, suas formas de pensar. Outro dia, também, viu, professor Ivan, num grau de ousadia respeitosa, ali num grupo de debate da Repan, eu perguntei, ok, qual é a cara amazônica, né? Qual é o rito amazônico? Qual é o jeito amazônico? Está a se discutir, por exemplo, dentro dessa organização, um possível rito amazônico, um jeito amazônico de rezar. Mas qual destas centenas de povos originários será eleito como o representante da Amazônia, deste jeito amazônico de rezar? É possível falarmos de um jeito, olha aí Wesley, né, falando que é complexo. O que seria uma identidade amazônica, no final das contas? Um jeito só da Amazônia de fazer as coisas?
Olha, professor, eu posso começar aqui a levantar algumas hipóteses, talvez uma vida mais relacionada com a natureza, mais aberta à diversidade e tal. Nós temos algumas necessidades e algumas formas de ação aqui que, né, podem contribuir, ok, mas parte da pergunta é: podemos identificar um modo amazônico de fazer filosofia ou de viver especificamente? Isso não seria uma forçação de barra? O que significa, e aqui vou encerrando, o que significa quando falamos que temos que amazonizar o mundo? Quando apresentamos a Amazônia como verbo. Não sei se os colegas já tiveram contato com este termo. Sim, portanto, é uma pergunta que também faço aqui com todo respeito, né? Me parece muito importante esta abordagem. Mas o que é que, de fato, estamos querendo dizer quando falamos em amazonizar? Vamos fazer, então, com que o mundo aprenda os valores dos povos originários. Tem muita coisa boa nos valores dos povos originários. Agora, o extremo machismo violento em algumas culturas dos povos originários não me parece tão boas assim, e espero que isso não seja amazonizado para o mundo. Aqui temos o perigo de romantizar a realidade amazônica. Com isso, não estamos falando que, então, temos que fechar os olhos para o genocídio que ainda continua na Amazônia. Não, não. Mas, até na nossa história brasileira, já vimos esse movimento de romantização dos povos originários, né? O bom selvagem russoniano, e isso não contribui, ou pelo menos não é suficiente, né? Então, eu deixo essas 3 aproximações como fundamentos, como perguntas fundamentais para que a gente apresente ou comece a organizar uma discussão sobre filosofia amazônica. A importância disso está clara, as dificuldades estão claras e a responsabilidade está clara. Quem deve fazer isso são os pesquisadores da nossa geração, com as ferramentas que temos, principalmente os que estamos ligados à questão ambiental. Não vamos esperar que gente que não é da área vá construir teoria para nós. Né? Então, sim, trata-se, viu, professor Humberto, se puder passar, trata-se de discutir uma série de temas, por exemplo, se formos entrar só nos temas na primeira aproximação temática, vejam aí, temos discussão sobre meio ambiente, sobre interculturalidade, né? A interculturalidade é complexa, não é nem um relativismo cultural em que cada povo simplesmente diz o que é bom e está tudo bem, né? Nem é um etnocentrismo. A minha cultura é a que vale. Há desafios aí interculturais importantes a serem debatidos aqui na região, né? Direitos dos povos originários. Bom, isso aqui é urgente, urgente, urgente. Houve e continua havendo genocídio. É estranho isso, até pouco tempo atrás, eu mesmo não tinha, eu pensei que tinha havido genocídio. Quando a gente começa a se aproximar da temática, a gente vai vendo que não, que ele continua.
e que demanda de nós também um posicionamento. O tema das soberanias. E aí? Como vamos nos colocar na hipótese de uma guerra pela Amazônia? Ô, professor, você já está... Não acha que está viajando muito, não? Não. Pensar sobre cenários futuros de maneira responsável é tarefa da ética do futuro. E aí, como é que deve ser? Neste momento, temos um apelo às nações que atuem responsavelmente. Mas a crise vai aumentar, não vai diminuir. A crise vai aumentar. E o tema de quem deve cuidar da Amazônia já está sendo discutido internacionalmente e há diversas respostas de soluções, né? Alguns já defendem que a Amazônia tinha que ser dividida de acordo com os diversos povos e cada um, então, seria uma nação e é isso. Outros dizem que algum grupo de nações deveria tomar conta para garantir que a Amazônia não ajude a acabar com a humanidade, que o mau uso da Amazônia, o encaminhamento aqui não ajude a acabar com a humanidade. E etc. Né? Tem várias questões. Desenvolvimento econômico. Temos uma discussão polarizada. Num dos polos, a visão de que na Amazônia não se toca. Não se deve tocar na Amazônia. A Amazônia é sagrada e importante para a sobrevivência mundial, então na Amazônia não se deve tocar. Enquanto outros aqui defendem que a Amazônia devia virar um estacionamento de shopping e plantar. Assim como se faz em outros países, que estão pedindo que a gente cuide da floresta, mas não reflorestam lá suas áreas agrícolas. Então, o desenvolvimento econômico é fundamental para ser discutido. Neste momento, ainda não se apresentou, a não ser na teoria, um caminho efetivo de sustentabilidade econômica. Na prática, ainda ganha-se muito mais destruindo do que cuidando. E isso tem um final já previsível. Se a coisa continuar assim, o final é previsível. Responsabilidade sobre o futuro. Nós estamos tendo dificuldades de compartilhar a nossa responsabilidade com os que já estão vivos. Um país está jogando para o outro o preço da conta ambiental. Imagina se alguém está defendendo as próximas gerações. Ah, sim, eu me preocupo com as próximas gerações. Mas se um candidato, qualquer candidato, chegar hoje num país democrático e falar, olha, minha proposta é que baixemos pela metade o nosso padrão de consumo para garantir direitos às próximas gerações. Vocês acham que o candidato que vai propor que baixemos o nosso nível de consumo vai ganhar? Não, porque, de fato, não há quem defenda no mundo político com firmeza nossa responsabilidade sobre o futuro. E aqui temos também fundamento... Aqui são exemplos, né? Existem vários exemplos ligados à arte, estética, portanto, à antropologia, enfim, vários temas aqui a serem tratados, a relação com as novas tecnologias e tal, mas um dos elementos, a religiosidade, né, que é uma coisa que está sendo discutida frutiferamente aqui, mas temos aí, fundamentos educacionais para uma cidadania ecológica. O senhor conhece esse termo, cidadania ecológica, professor Clarice?
né? Então, o que é que a Amazônia... Sim. O que é que a Amazônia pode... o que é que o pensamento amazônico pode contribuir em termos educacionais, né? Isso é legal, importante. Tá? Professor Humberto, por favor. Bom, aqui o que, em outras apresentações, já falei o que temos feito por aqui e tal. Vamos adiante, professor Humberto. Já comentei. Então, para encerrarmos essa discussão inaugural aqui, né, na rede sobre filosofia amazônica, eu entendo que uma sistematização da filosofia amazônica, ou seja, a organizar por áreas estas perguntas que eu fiz, né, essas abordagens, essas 3 abordagens sobre a Amazônia, é de grande importância e uma tarefa ainda a ser cumprida. Nós que estamos trabalhando aqui na Amazônia e que temos essa vinculação com a Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral, o professor Clarides e demais pesquisadores aqui da região têm trabalhos vinculados a esta temática, né? Nós pensamos que é importante fazer esse convite à comunidade acadêmica, filosófica e de áreas afins para se unirem a nós nesse trabalho, nesta missão que nos cabe. Não podemos pedir às próximas gerações, porque elas ainda não existem, e as gerações anteriores não se depararam com este problema, ao menos não na gravidade em que ele se nos apresenta. Muito obrigado pela sua atenção. Não sei se teremos tempo para debate, mas agradeço muito a oportunidade. Excelente exposição, professor Josenir, excelente. Eu grifei aqui uma frase muito significativa da sua fala, não é aqui um interesse de síntese, porque, naturalmente, uma exposição tão rica como essa, eu não ousaria, neste caso, fazer uma síntese da sua fala em uma frase, mas me chamou muita atenção onde você afirmou: temos a responsabilidade de ousar no debate sobre o tema amazônico. É uma responsabilidade para a filosofia de nossos dias. É uma frase muito significativa e, por certo, traduz a urgência de pensarmos e provocarmos uma filosofia amazônica, notadamente no que diz respeito aos 3 eixos que o professor Josenir muito bem destacou. No sentido aqui, pensar, qual o sentido do pensar no contexto da filosofia amazônica, o que pensar, ou a filosofia amazônica seria aquela que pensa a partir da perspectiva amazônica, do locus amazônico, ou aquela que pensa com uma praxis amazônica. Excelente, excelente. E, naturalmente, por pensarmos aqui, ou refletirmos a respeito do campo da filosofia, o professor Josenir foi muito feliz em nos despertar para as perguntas centrais relacionadas ao tema, haja vista que a filosofia tem esta função, né? Nos colocar diante de desafios na perspectiva de questões, né? Quais são as grandes questões relacionadas à filosofia amazônica ou à Amazônia de um modo geral, né? O que de fato é importante no sentido de perguntarmos e, a partir da pesquisa, nos lançarmos diante quem sabe, das especulações diante de possíveis respostas. Eu percebi que aqui no chat nós temos várias colocações, mas elas foram no sentido, conforme eu observei, no sentido de fortalecer e já no diálogo que o professor Josenir já travou com os participantes. Observei também que nos deparamos aqui com encontros entre professores e alunos, notadamente o professor pesquisador Eliene, que destacou aqui: conheço o professor Clarides há muito tempo, e que o professor Clarides foi docente, né? Encontrou com o mestre doutor Eliene já lá atrás, na 8ª série.
Esse não é verdade, eu participei da banca dele, é uma piada que ele fez aí. Ah, mas muito Mas eu bom. participei da banca do Euliene, com muita Professor Ivan, satisfação. já que estamos falando do atual principal problema da rede, o professor Euliene, vamos só destacar aqui o agradecimento que já fiz a ele esses dias pela ponte de trazer novos pesquisadores, gente de grande qualidade que vai poder aportar bastante nas nossas discussões. Este é um espaço, isso aqui os coordenadores em seu momento falarão, mas este aqui é um espaço criado para que compartilhemos nossas pesquisas. E, às vezes, tem meses que a gente, olha, já chamamos esse, e também, às vezes, tem gente que quer falar e acabou não sendo chamada e tal. Então, sintam-se, pesquisadores e pesquisadoras, à vontade para ir se manifestando também. Olha, tem um trabalho aqui, queria falar sobre isso, pode ser daqui 1 mês, 2, né? A gente agenda. O professor Ivan tem sofrido aí um pouco também, né, professor? Sim, A gente, às vezes, alguém fecha, mas daí uma semana antes fala que não vai dar, e etc. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Euliene, pela ponte e por trazer aí novos pesquisadores para a rede. Desculpa, professor Ivan. Imagina, muito bem colocado, professor Josenir. Bom, devido ao avançado da hora, mas também para não perdermos o nosso costume, eu abro espaço para uma pergunta. Pode ser, professor Josenir? Uma pergunta aí, fique à vontade, até para provocar aqui. O professor Josenir foi muito provocativo também em suas colocações, e certamente muitos dos colegas têm aí alguns tópicos a apontar aqui, a provocar também. E eu acredito, professor Josenir, que esta nossa conversa, esses apontamentos, eles irão render lá no grupo da rede, no grupo de WhatsApp da rede. Exatamente, professor. Eu até peço, se o professor Humberto ou alguém tiver o link do grupo, eventualmente alguns participantes aqui não estão lá, né? É raro, mas acontece. Sim. Então, se puder colocar, é o lugar, né, digital onde nos encontramos todos os dias, né, de alguma maneira, trocamos informações, estamos mais próximos. Deixei aqui o e-mail institucional, meu e-mail institucional, para jldetone, com 2 T's, @unir.br, tá aqui nas mensagens. Para abrir um espaço que hoje acabei não possibilitando, pelo alongado de minha apresentação, acabei não possibilitando este tempo para o diálogo, mas é necessário e muito bem-vindo a contribuição, a disponibilidade de novos pesquisadores que queiram se aprofundar nesse tema. Salvo engano, a professora doutoranda Fabiola levantou a mão. Pode ser, professora? Foi? Fique à vontade. Eu tinha levantado a mão primeiro, falar, nem parabenizar. Quem sou eu, né? Estou encantada aí com a sua fala, professor. Obrigado. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa educação. Quando você fala sobre... Muita gente fala sem saber. Acho que hoje a gente vive tempos tenebrosos em relação a isso, né? Não só na sua área, mas todos nós. A falta de conhecimento, especialmente na área que o senhor expôs brilhantemente, porque nós já temos poucos estudantes, né? A gente vê que a academia está esvaziada, infelizmente, né? Por conta de outros interesses, inclusive das redes neoliberais, a gente vê as academias esvaziadas dos estudantes, né? Da academia, especialmente os mais jovens, estão saindo, né? Dos estudos. Como é desenvolver uma ideia nova? Eu estava falando da minha pesquisa, eu faço essa pesquisa da inclusão a partir da Carta da Terra e desses valores, né? Da sociedade, da ecologia, e eu encontro muita resistência. As pessoas falam assim, não, inclusão escolar não tem nada a ver com ecologia. Eu falo, nossa, como não tem nada a ver? Tem que ter espaço para todo mundo no planeta. As pessoas têm que preservar, né? É ambiental, sim, tudo é ambiente, tudo é meio ambiente, tudo é ecologia, né? E eu encontrei muita resistência quando fui falar de meio ambiente e inclusão escolar. Eu disse, não, é só por meio da questão ambiental que a gente vai ter uma sociedade mais justa e democrática. Né? Essa não é outra
essa não é por outro meio que eu vou conseguir. E as pessoas falam, esse viés não tem nada a ver, ecologia é para biólogo. Não, ecologia é uma questão para todos, né? Nós vivemos num planeta, vivemos no planeta, e mais, isso né, meu fundamento é a Carta da Terra. Muito Como bem. nós podemos nos mobilizar para que essa questão, já que você é um pesquisador inédita, né, vem aí na luta, como nós nos mobilizamos para que essa nova geração entenda que a questão ambiental não é só uma questão biológica, não é só uma questão ecológica, professor? Fica aí a minha pergunta. Obrigado. Nossa, estou assim encantada, não só com ele, mas com todo o grupo. Vocês são todos maravilhosos, estou encantada, viu? E especialmente para o Euler, que me acolheu com tanto carinho. Muito obrigada, Euler. E dizer que nós estamos fazendo um documentário na Universidade Metodista sobre Carta da Terra e questões ecológicas para lançarmos na rede, para que eu apelo, para que mais pessoas vejam, né? Estão todos convidados a participar, por favor. Quem quiser falar, né? Estamos gravando aí a duras penas, né? Gravando entrevistas para quem quiser falar de Carta da Terra, ecologia e todas essas questões da filosofia, né? Venham participar, que nós precisamos divulgar, né? Às vezes a gente fica nos nossos grupos, mas os professores precisam trabalhar isso em sala. Muitas vezes nós falamos de ecologia, falamos da importância da Amazônia, isso se restringe a um dia da ecologia. Não, isso precisa estar como pauta, as crianças precisam saber dessa pauta urgente. Né? Eu falo, ecologia não é só não jogar papel no chão. Amazônia não é só falar eu amo a natureza e usar blocos e blocos de papel na escola. E aí, como é que a gente trabalha isso, professor? Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado, professora Fabíola, pela presença. Parabéns por... É bom quando a gente vê mais um doutorando, um mestrando, assim, nessa área, pesquisando, né? Aqui, o professor Rodolfo já escreveu sobre isso, se tornou doutor, falando da relação entre a Laudato Si, né, a ecologia integral e educação. O professor Clarides é nossa referência aqui nessa temática de educação ambiental. Fui aluno dele e também colega de pesquisa, estou aí na vice-liderança do grupo lá, muito embora, né, quem de fato faça as coisas acontecerem é o professor Clarides. Então, existe gente aqui... Bom, professora Cláudia Quesini, também uma referência em educação nacional aqui. Professora Cláudia, sim, eu conheço a senhora de outros tempos, de antes do grupo, e de bons trabalhos, né, representando boas causas, né? Então, é uma gestora e uma pensadora desta realidade da educação nacional, e como o meio ambiente pode e deve estar presente na educação. No doutorado, eu falava como a filosofia chega tarde. A filosofia é conhecida por influenciar a cultura uns 100 anos depois, uns 200 anos depois, que a teoria vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Não temos este tempo para a questão ambiental. Então, as discussões da ética ambiental, do que devemos fazer com relação ao meio ambiente, e aí a educação bebe disso também, precisam ser aceleradas. E quem tem transtorno de ansiedade generalizada, por favor, né, não caia no... É assim, ó, existem 3 áreas importantes para que esta reflexão amadureça na sociedade a tempo de poder não ser apenas história, mas de fazer alguma coisa. A religião, as artes e a educação. São instituições sociais que fazem com que teorias muito abstratas sejam mais palatáveis à sociedade em geral. Então, se nós não acelerarmos este diálogo do meio ambiente com as artes, não acelerarmos o diálogo do meio ambiente com a religiosidade, e aqui, nisso sim, destaco o Sínodo como um bom exemplo, né? Mas tem outros exemplos de outras instituições. Também fui professor da Metodista aqui, antes da universidade, né? Dei aula de bioética ali para o pessoal da teologia, foi bastante interessante.
Se a gente não transformar a educação num espaço de formação para esta cidadania ambiental, realmente nossa geração terá perdido a oportunidade de colaborar para os rumos da humanidade, né? Então, no meio concreto, bom, eu sinto a urgência disso acontecer e, por isso, estamos nos lançando em algumas iniciativas ousadas, como gentilmente o professor Ivan caracterizou, adjetivou, mas, né, às vezes a gente, mesmo sem capacidade, está tentando. Esta rede é sinal disso, é um sinal, né? Nasce da inspiração da Repan, já falei isso, né, que o professor Humberto está representando hoje, que é uma rede eclesial que começou a discutir estas questões ambientais. Então, no primeiro momento, fazermos esta discussão em rede, fortalecermos uma comunidade acadêmica que pensa isso seriamente. Quando estive em Roma, a discussão lá sobre meio ambiente, ecologia integral e sobre a Amazônia era bastante forte no sentido pastoral, teológico, e no sentido social. No sentido filosófico, não. A discussão sobre ecologia integral, filosoficamente falando, pobre, no centro da cultura católica, né, que apresentou esse conceito de ecologia integral na Laudato Si e tal, né? Então, há ainda uma necessidade que é nossa de desenvolvermos boa teoria e boas respostas para que virem livros didáticos. Infelizmente, o problema já está mostrando suas faces nefastas antes até do tempo que esperávamos. E, infelizmente, também temos um outro problema atravessado, que é o da inteligência artificial, entrando na nossa realidade. Neste ano, isso já se demonstrou, e daqui os 2, 3 próximos anos vamos estar num turbilhão de mudança de como vamos educar. Aliás, né, se educadores serão inteligências artificiais e nós, sei lá, uma espécie de backup das inteligências artificiais, enfim, né? Ainda é um grande desafio, mas nós temos que lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu não tenho uma resposta clara, professora, mas parabenizo aqueles e aquelas que, mesmo vendo que o problema é sério, estão se dedicando a isso e cumprindo o seu papel. Obrigado pela fala. Caríssimos pesquisadores, chegamos ao fim deste encontro fantástico, deste encontro em que tivemos a possibilidade de, literalmente, fazermos uma imersão nesse tema tão urgente e amplo. Acredito que o grande mérito desse nosso encontro, além do pesquisador, professor Josenir Detoni, já fizemos a apresentação, mas o grande mérito aqui é esse gosto de provocação que tivemos e também o senso de urgência para nos envolvermos em uma filosofia amazônica, seja lá qual for a nossa área original de pesquisa. Haja vista, como foi bem lembrado pelo professor Josenir Detoni, e também posto em destaque pelo professor Clarides, que diz respeito à intercambiaridade do tema filosofia amazônica. Então, caríssimos, é isso. Eu agradeço o professor Josenir Detoni mais uma vez pela sua disponibilidade e o presente que você nos concedeu hoje com este tema e com esta conferência muito rica e necessária. Esta reunião é terapêutica para mim. Agradeço a todos. Muito obrigado. Nós agradecemos, professor Josenir, e esperamos encontrá-lo aqui nos próximos eventos da rede, por conta, inclusive,
do seu conhecimento muito profundo a respeito dos temas diversos que tratamos aqui em nossas conferências. É isso aí, ficam essas observações, deixo a todos o convite já para o próximo mês, no último, nós nos encontramos aqui todos os últimos sábados mensais. Então, já fica aqui renovado o nosso convite para o próximo sábado do mês que vem, o último sábado do mês que vem, melhor dizendo. E os nossos encontros estão disponíveis no YouTube da rede, que leva, inclusive, um nome especial, de fácil acesso, basta colocar no site de busca e encontrará os nossos trabalhos na rede. É isso aí, grande abraço a todos e até o próximo encontro, caríssimos. Um abraço.